Bom, gente, eu acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou a Stephanie, eu sou coordenadora do cursinho, junto com a Carlinha. E aí a gente está dividindo algumas tarefas e aí. Obrigada, Letícia. Aí a gente tem a questão de mais burocrática que vai entrar com as isenções. Como vocês já sabem, eu já comentei com vocês. Os alunos do cursinho Geração Neara e também do PUC e dos outros cursinhos da Unesp têm direito à isenção do vestibular e foi liberada essa isenção para vocês já agora em agosto. Só que eu preciso de vocês, todos os dados, do jeito que eu pedi, não pode ter um erro nenhum. Vocês vão ter que conferir com muito cuidado para que vocês tenham acesso a essa isenção, porque se vocês não tomarem cuidado com o preenchimento do Forms, vocês não vão conseguir, eu não vou poder fazer nada. Então, o que eu preciso de vocês? Primeiramente, eu vou mandar um Forms onde vocês vão preencher 3 informações que não podem conter erros. O nome de vocês completo, sem abreviaturas, de preferência seguindo toda aquela lógica, né, de primeira letra maiúscula e tudo mais, porque a gente sabe que no computador a gente dá aquela desleixada e não coloca. O CPF de vocês, eu preciso que vocês coloquem também sem erro nenhum e com a pontuação correta. Então, 3 números, 1 ponto, 3 números, 1 ponto, 3 números, o traço, 2 números, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Alguém não tem CPF? Porque aí a gente vai precisar resolver isso com urgência. Não, alguém não tem? Me respondam. Bom, vou assumir que todo mundo tem o CPF e aí a gente não vai ter problema com isso. E eu vou precisar do e-mail de vocês que vocês usem, o e-mail ativo de vocês. Não pode ser aquele e-mail isenção do vestibular, Kleber. E o e-mail de vocês, o que vocês mais usam, que vocês acessam, informação lá. A gente não vai receber para cada um. Vocês vão receber no e-mail de vocês confirmando todas as instruções. Então, eu preciso que vocês tenham esse cuidado. Também não pode ter erro. A gente tem o hábito também de, quando vai colocar Gmail errado e tudo mais. Se vocês fizerem isso, perdeu a isenção também. Porque o pessoal do lado da Unesp, eles só copiam e colam as informações no sistema. Ok? Vou mandar o Forms. Vocês têm até o final da semana para preencher. Mas vocês vão fazer isso no final da semana? Não, vocês vão fazer isso hoje para adiantar, para a gente enviar certinho toda a documentação e a gente não perder o prazo. Então, assim que eu enviar, assim que acabar a aula do Fábio, vocês já vão lá e preencham certinho com todas as informações. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Eu preciso realmente, se vocês tiverem algum problema, que vocês me falem agora. Tá. Então, não esqueçam de preencher. Quem não tá aqui na aula, vocês vão lá e avisem e passem todas as instruções. Olha, já tem isenção e tudo mais. E aí, provavelmente, vocês vão ter acesso a essa isenção quando abrir a inscrição do vestibular. Então, vocês vão receber um e-mail com todas as instruções sobre o que vocês têm que fazer. Por enquanto era só isso, era uma informação muito importante, porque o ano passado a gente teve problema em relação às isenções. Letícia viveu e sabe como foi difícil. Então eu preciso que vocês tomem o maior cuidado possível, tá bom? Vou mandar lá no grupo do WhatsApp, vocês preencham, qualquer coisa me avisa, beleza? Então é isso, eu vou dispensar para o Fábio. E é isso, qualquer coisa pode me mandar mensagem. Beijo, gente. Obrigada, Fábio, pelo tempinho. Nada, que isso. Tchau. Tchau, Esther. E aí, galera? Vamos preencher esse trem direito, hein? Pra vocês ganharem isenção e fazer o vestibular. Tudo certo? Então, bora começar a aula. Galera,
Hoje eu começo com vocês, retomo o Renascimento e começo a falar com vocês sobre os filósofos modernos. São filósofos que caem muito no vestibular, porque eles são famosões. Eles são responsáveis pela estruturação do Estado que a gente vive hoje, são responsáveis pela cultura, muitas vezes pela forma como a gente vive nos dias de hoje, né? Então, vamos começar por um dos maiores filósofos renascentistas que já existiu, que é o Nicolau Maquiavel. Galera, o Maquiavel, a gente tem essa palavra aí no ditado popular ou até no nosso cotidiano. Uma pessoa maquiavélica, alguém maquiavélico. Uma pessoa maquiavélica, no nosso sentido do cotidiano, é uma pessoa ruim, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que faz de tudo para conseguir o que quer. Isso é uma pessoa maquiavélica no nosso sentido cotidiano. E no caso, esse adjetivo se tornou maquiavélico por causa desse grande filósofo. Mas o sentido cotidiano do maquiavelismo, do maquiavélico, de ser ruim, manipulador, não necessariamente corresponde com o sentido de Maquiavel da filosofia. E a gente vai entender por que essa palavra se tornou um adjetivo ruim. Tudo bem? Essa aqui é a fotinha do Maquiavel, para vocês verem ele. Fotinha não, né? O retrato, porque não existia a fotografia ainda em 1500. Beleza? E essa aqui é uma rápida... Oi, diga. Esses retratos, era desenhado? Tudo desenhado. Mas tinha uma pessoa específica, eles pagavam para uma pessoa só. Sim, não necessariamente. Haviam vários pintores na época, e aí fazia o autorretrato da pessoa, né? Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. Aqui é uma rápida trajetória da vida do Maquiavel. Foi uma vida bem triste, viu, galera? Apesar dele não ter nascido pobre, ter sofrido tanto no início da vida, a vida toda dele foi uma vida um pouco isolada do resto da sociedade, e ele acabou morrendo de depressão e desgosto, né? Então foi uma vida um pouco triste. Mas vou contar rapidinho a vida do Maquiavel. Bom, galera, o Maquiavel, ele nasce na Itália, no centro da Itália, no século XV, em 1469. A Itália do século XV parecia mais ou menos com isso. Tudo bem? A Itália, então, era dividida em vários pequenos estadozinhos, tudo bem? Que a gente pode chamar de feudos, mas eram estados pequenos ali divididos, e ela só vai se unificar, ela só vai se tornar a grande Itália a partir do século XIX, 400 anos depois de Maquiavel, tudo bem? Então, essa é a Itália da época dele. E ele nasce ali no meio da Itália, nessa província laranja, chamada República de Florença, ou Florência. Ele nasce na cidade de Florença, e ele nasce numa classe média. O pai dele é advogado, o pai dele é muito bem instruído, fala várias línguas, e ele é educado pelo pai dele desde que ele nasce. Tanto é que com 12 anos ele falava latim. Então ele foi uma pessoa que recebeu uma educação dentro de casa muito bem estruturada. Ele tinha acesso a muitos livros dentro de casa também. E o Maquiavel foi crescendo, estudando bastante. Quando ele nasce, você tinha uma família muito famosa no poder na Itália, que é a família Médici. Inclusive, essa família Médici também é uma família brasileira, que se originou na Itália. O ditador de 1970, o Emílio Garrastazu Médici, que é o grande anos de chumbo da ditadura, da época do AI-5, ele é descendente dessa família Médici italiana. Então, temos a família Médici aqui no Brasil, e esses Médici eram os reis de Florença na época. Eram os chefes de estado de Florença. Em 1492, o grande rei Médici morre. E quando ele morre, o filho dele assume o governo, porque o pai dele morreu, e eram governos hereditários.
Só que o filho dele não consegue manter a mesma política que o pai dele fazia. O pai dele tinha uma política muito forte de união das partes em conflito, de conseguir negociar com a igreja. A igreja era o estado vizinho, os estados pontífices, ou os estados papais, eram os estados vizinhos ali na Itália. E quando o grande pai Médici morre, seu filho não consegue continuar essa política, essa mesma política do pai. Isso faz com que alguns conflitos na Península Itálica comecem a surgir. Então, essa Itália aqui, que era divididinha, começa a ter guerras entre os vizinhos. E essas guerras entre os vizinhos enfraquecem cada vez mais o governo Médici. Quando, em 1498, o governo Médici é deposto e institui-se a República Florentina, com Soderini. Soderini era um grande ditador da época. Ele se torna um ditador da República, um chefe de Estado republicano, e aí ele coloca o Maquiavel para ser funcionário público dele. O Maquiavel se torna um chanceler do governo. Ele se torna um diplomata do governo florentino, aos 29 anos de idade, em 1498. E aí o Maquiavel segue uma ótima trajetória dentro do funcionalismo público, faz inúmeros acordos diplomáticos, ele inclusive cria um primeiro exército permanente da República Florentina. Ele fez uma boa carreira na época em que ele esteve trabalhando. Mas em 1512, os Médici, eles retomam o poder. Acontece ali uma organização, surge um golpe de Estado em relação à República e a monarquia volta ao poder. A família Médici volta ao poder. Quando a República acaba e a monarquia ressurge em 1512, o Maquiavel, que era um funcionário público da República, que era trabalhador da República, é considerado um traidor da monarquia. Os Médici dizem, ele é um republicano, então ele está conspirando contra a nossa monarquia. Ele deve, então, ser exilado publicamente e não deve sair do estado de Florença durante um ano. Isso foi uma condenação, ou seja, ele não podia entrar em nenhum prédio público e não podia sair do país. Ele tinha que basicamente ficar na casa dele, porque ele não podia ir para a praça, ele não podia ir para a prefeitura, ele não podia ir para o teatro, porque tudo era público naquela época. Então, ele ficou durante alguns anos preso dentro de casa, praticamente. E nesse tempo que ele ficou preso dentro de casa por ser um traidor da monarquia, ele começa a ler os clássicos gregos, começa a produzir muito conteúdo, começa a escrever bastante coisa. E aí, em 1513, ele escreve a maior obra e a obra mais famosa dele, um dos livros mais famosos do mundo, que é O Príncipe de Maquiavel. Tudo bem? Depois, ele continua exilado, continua isolado, continua escrevendo, escreve As Décadas de Tito Livio, escreve a História de Florença. E, galera, quando ele é exilado, quando ele passa a ser considerado um traidor da monarquia, ele tenta e se esforça o tempo todo para que a monarquia não veja ele como um traidor, mas sim como uma pessoa com potencial para contribuir para aquele governo. Então ele faz trabalhos, tanto é que O Príncipe, que é o livro dele, ele dedica O Príncipe aos Médici. Na dedicatória do livro dele, ele escreve e fala que o livro dele é feito para o príncipe Médici, para o rei Médici, porque ele queria ser reconhecido novamente, ele queria voltar a trabalhar no governo novamente. Então ele fica durante todo o tempo, entre 1512 e 1527, tentando se redimir com os monarquistas para voltar a ser um funcionário público. Mas ele não consegue, ele é sempre considerado um traidor da pátria. Tanto é que em 1514, ele é julgado, ele é condenado como conspirador, e ele é torturado, ele é preso, acontecem várias coisas com o Maquiavel na época. Nossa, tá passando um carro com funk estourado aqui, peraí, gente. Aí, pronto. E Maquiavel tenta aí se esforçar durante uma década para voltar a trabalhar como funcionário público.
Só que, em 1527, os Médici foram depostos novamente. Eles estavam no poder, são depostos, institui-se a República, aí eles retomam o poder da República e sofrem um golpe em 1527 pelos republicanos novamente. Institui-se a República. Quando institui-se essa segunda fase da República, o Maquiavel é considerado pelos republicanos um traidor da República, porque ele queria agradar os monarquistas. Ele ficou o tempo todo isolado, produzindo conteúdo para fazer com que os Médici olhassem para ele como um cara que possa contribuir para o governo. E quando a República volta, como ele queria agradar os Médici, ele é considerado um traidor da República. E aí os republicanos não deixam ele voltar a trabalhar e condenam ele ao exílio, condenam ele a ficar dentro de casa. E nessa época ele já estava com uma depressão muito forte, ele já estava muito tempo isolado do resto da sociedade, então ele entra numa depressão, fica desgostoso sozinho e morre sem dinheiro, sem família, sem amigos do lado. Então é uma história um pouco tanto triste, né? Porque ele ficou durante a maior parte da vida dele tentando ser reconhecido e quando surge a oportunidade, as pessoas dizem que ele é um traidor. E ele morre de desgosto assim que a República se instaura novamente. Essa é a vida do Maquiavel, mas a produção dele é uma produção excelente, ele é um cara muito erudito, e ele vai fazendo o que ninguém nunca tinha feito, né? O Maquiavel, ele se contrapõe à filosofia política grega. O que a filosofia política grega dizia? O que o Platão dizia? O Platão, principalmente na República, ele discute os inúmeros problemas que a gente tem em sociedade e como esses problemas deveriam ser resolvidos a partir da política. Só que o Platão, ele idealiza uma sociedade. O Platão, ele fala numa sociedade perfeita, num filósofo rei, que é um ser humano fenomenal. O filósofo rei é um ser humano que não tem vícios, que não é ambicioso, que não é egoísta, que não é invejoso, que não quer poder, que não quer sucesso. O filósofo rei é um ser humano que trabalha para o bem da sociedade, para o bem comum e nunca para si. O Maquiavel, ele vai olhar a filosofia grega e vai dizer, eu acho legal, mas a realidade não é assim. Você nunca vai conseguir criar um ser humano igual um filósofo rei. O filósofo rei nunca vai existir. Porque o ser humano, querendo ou não, ele é ambicioso, ele é invejoso. Isso é a visão de Maquiavel, tudo bem, gente? E ele vai dizer, devemos pensar a política a partir da verdade efetiva das coisas, da realidade como ela é. A gente não deve pensar a política idealizando uma sociedade que não existe. A gente deve pensar a política com as falhas que ela tem e como consertar essas falhas. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? O Maquiavel vai ler toda a história da humanidade, os inúmeros períodos da história, e ele vai dizer, na história, a gente pode encontrar algumas coisas que são comuns em todos os períodos da humanidade, como a natureza humana, como o ser humano se comporta independente do modelo econômico em que ele está, do tempo histórico que ele está e do modelo de política que ele está. A gente pode encontrar coisas comuns em todos os períodos da humanidade. E ele vai dizer que a natureza humana se caracteriza por ser ingrata, volúvel, simuladora, manipuladora, covarde e ambiciosa. O Maquiavel vai dizer que essa é a natureza humana e que a política nasce porque essa é a natureza humana. Se o humano fosse perfeito, se todos fôssemos bons, se todos fôssemos solidários, comunitaristas, né, de pensar numa comunidade,
Se todos nós fôssemos emancipados, a gente não precisaria da política. A política existe porque o ser humano tem falhas. A política existe porque existem conflitos na sociedade e a política nasce para tentar apaziguar esses conflitos, para tentar melhorar esses conflitos. Então, a síntese, a origem da política só existe, no caso, por causa da anarquia. A anarquia que existia no estado de natureza vai fazer com que a política venha para solucionar e manter a ordem. Então, o Maquiavel vai dizer: a função da política é instituir a ordem e criar mecanismos para que essa ordem se mantenha infinitamente. A política deve ter a função de estruturar instituições, exércitos, educação pública. Ela deve fazer com que aquela sociedade fique organizada, não esteja um caos e que ela se mantenha sempre organizada. E o melhor político, o melhor governante, o príncipe, ele deve ser hábil, sábio, para saber como manter essa ordem. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Maquiavel vai dizer: a história é cíclica, a história se repete. Se você lê todos os momentos históricos, você vai ver que o mesmo erro é cometido várias vezes. Se a gente, então, estudar a história, nós somos capazes de prever alguns erros ou de usar soluções antigas para erros que nós temos hoje. E se a solução não existe mais, a gente pode chegar a outra solução devido às semelhanças históricas do passado. Para o Maquiavel, portanto, estudar a história é muito importante. Por quê? Os políticos cometeram erros no passado. As pessoas cometeram erros no passado. E se a gente estuda os erros que eles cometeram e como eles consertaram esses erros, a gente pode fazer com que as pessoas hoje em dia, os governantes de hoje em dia, façam a mesma coisa de uma forma mais fácil. Tudo bem? É muito importante, então, estudar a história. E eu acho essa passagem do discursos dele, que eu acho ela muito bonita, né? Aquele que cuidadosamente estudar o passado pode prever os acontecimentos que produzirão em cada estado e utilizar os mesmos meios empregados pelos antigos. Ou então, se não há mais os remédios que já foram empregados, imaginar noutros novos, segundo a semelhança dos acontecimentos. É usar a história para construir o futuro. É isso que ele dizia. Tudo bem? Aqui é o que eu acabei de falar, que a história para Maquiavel é cíclica e a função da política é preservar a ordem. Estabilidade entre as forças. No capítulo 9 do Príncipe, ele vai dizer que existem duas forças na sociedade. Uma força, que é a força de não querer ser um oprimido, de não querer ser submetido a situações ruins, e a força dos grandes quererem dominar os oprimidos. Parece muito Marx isso, parece muito filosofia contemporânea, mas o Maquiavel ele não coloca a luta de classes em questão. Ele só está dizendo que essas forças existem. E se essas forças existem, elas vão gerar conflitos, elas vão gerar guerras, elas vão gerar tensões. Então, o político deve fazer o quê? O governante deve fazer o quê? O que o príncipe deve fazer? O príncipe, ele deve criar acordos, criar instituições, criar mecanismos, instrumentos para correlacionar essas forças. Se existe ali um grupo que quer dominar e um grupo que não quer ser dominado, eu preciso chegar num meio termo para que esses dois grupos, essas duas forças convivam. Se essas duas forças não conviverem dentro do Estado, vai gerar a anarquia, o Estado será suscetível a invasões externas, a crise econômica, social e política vai se instalar e as coisas não vão funcionar. A função da política é manter a ordem, gente. Para o Maquiavel, é basicamente isso.
Principado contra a república. O principado, gente, é o absolutismo, é o feudalismo, é o rei governando, é a monarquia. E o Maquiavel vai dizer que nenhum nem o outro é melhor, que os dois podem ser válidos, os dois podem ser usados, não existe um modelo mais aperfeiçoado, ou mais evoluído, ou melhor. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que nós devemos aplicar um modelo de governo, um modelo de política, em função da necessidade de cada estado, em função em função da conjuntura ali, do momento histórico, ou do que o estado está precisando realmente. Ele vai dizer, por exemplo, quando se tem um estado anárquico, quando você tem uma algazarra, quando você tem uma grande bagunça ali, você tem que ter um principado. Porque o príncipe ele é forte, ele está unificando todo o poder daquele estado na mão dele. O príncipe, ele é capaz de juntar as diferentes partes para proporcionar a paz. O príncipe, ele vai pegar aquela anarquia e instituir a primeira ordem. E aí ele vai dizer, quando o príncipe institui a ordem, quando ele educa aquela sociedade, quando ele cria um exército, a polícia, a justiça, as boas leis, quando ele cria educação pública, quando ele cria um sistema de saúde, ele vai educar aquela sociedade. Se aquela sociedade já está educada e já foi instituída a primeira ordem, já não é mais uma anarquia aquela sociedade, então nós podemos instituir agora a república. E ele vai dizer que a república, ela é, na visão do Maquiavel, o melhor modelo político. A diferença do Maquiavel, o Maquiavel ele também elege um melhor modelo político, ele é a favor da república, ele é um republicano. Mas a diferença do Maquiavel para o Platão é que o Platão, ele desconsidera qualquer outro tipo de modelo de governo. Ele vai falar, se não for o modelo do filósofo rei, ele vai se degenerar, ele vai encontrar vícios, ele vai falhar, ele não vai ser bom para aquela sociedade. Então, o Maquiavel, ele vai dizer, não, tudo bem, a monarquia, ela é válida, a república é válida, porque eu prefiro a república, eu acho a república mais legal, eu acho a república mais bonitinha. Só que, se tiver um Estado que precise do principado, que precise da monarquia, ou que precise de outro modelo de governo, você deve colocar aquele modelo de governo. Não é porque eu gosto da república que o mundo tem que ser republicano. O mundo tem que ser o que ele precisa. O príncipe deve agir de acordo com a necessidade. Essa é a máxima do Maquiavel. A necessidade. Tudo bem? E aí, o que eu acabei de falar também. Quando já houve a função educadora da República, quando existem instituições, leis, não existe mais a anarquia, a gente pode instituir a República numa boa. A ação educadora do Principado, desculpa. Beleza? E aí, essa é a frase mais famosa do Maquiavel, vocês já devem ter escutado muito provavelmente, que é os fins justificam os meios. Galera, se você pega para ler O Príncipe, ele nunca disse essa frase, certo? Ele nunca disse no livro os fins justificam os meios. Essa é uma frase que foi criada por uma comentadora do Maquiavel, por uma pessoa que estuda muito Maquiavel, para resumir um pouco a filosofia dele. E aí essa frase ficou muito famosa. E o que essa frase significa? Significa que você não tem que ter moral, você não tem que ter princípios. Se você é um governante, se você é um príncipe maquiavélico, você vai usar os meios, independente se aquilo é bom ou se é ruim, se é moral ou se é imoral, se Deus gosta, se Deus não gosta. Tudo bem? Para o Maquiavel, o governante, ele é imparcial. Ele não é religioso, ele não tem
interesses próprios. Ele tem que agir para manter a ordem, independente do que ele pensa, independente do que ele quer ou que ele deixa de querer. Para o Maquiavel, a função do governante é saber lidar com a necessidade e usar os instrumentos que ele tem, a habilidade que ele tem, para corrigir erros possíveis, independente do que ele pensa ou não. E aí tem algumas frases famosas dele. Só deixa eu explicar isso aqui rapidinho. A virtude contra a fortuna. Essa é uma parte do livro do Príncipe que é muito legal. A Fortuna, gente, Fortuna é uma deusa grega. Fortuna é uma deusa grega que o símbolo dela é uma cornucópia. Vocês sabem o que é uma cornucópia? Vocês já viram uma cornucópia? Se vocês já leram Jogos Vorazes fala bastante de uma cornucópia. Vocês sabem o que é uma cornucópia? Gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aí. Vocês estão vendo? Peraí que pra mim tá carregando ainda, professor. Agora sim. Tá vendo? Isso aqui é uma cornucópia. Ó, é uma cestinha em forma de cone enrolado, em que você coloca frutas, alimentos, vinho, tudo que der para colocar na cornucópia você coloca. A cornucópia, gente, no mundo grego, é considerada símbolo de abundância, símbolo de comida, símbolo de fartura. E a cornucópia é um instrumento usado pela deusa Fortuna. A deusa Fortuna carrega uma cornucópia com ela. Então, o que a deusa Fortuna representa para os gregos? A deusa Fortuna representa tudo aquilo que o homem deseja em vida. A deusa Fortuna representa fama, representa muitos recursos, representa felicidade, representa sucesso, prestígio. E os gregos, muitos deles, faziam templos, sacrifícios, faziam inúmeros favores à deusa Fortuna, porque eles queriam que a deusa Fortuna desse um pouquinho do que ela tem para eles. Tudo bem? E aí, só que a questão é, a deusa Fortuna, ela não pode dar a fortuna para todos. Ela só dá a fortuna para aqueles que agradam ela, para os homens que seduzem ela, para os homens viris, para aqueles que têm a maior virilidade. E daí vem a virtude, que vem depois da virtude, o virtuoso. Virtuoso é aquele que tem virilidade, no sentido antigo. Então, o Maquiavel vai dizer que a fortuna são as coisas boas, o sucesso, o prestígio, a fama, o dinheiro, os recursos infinitos, e o homem, ele deve ter a virtude para dominar a fortuna. Tudo isso é uma metáfora para dizer o quê? A fortuna é as circunstâncias. A fortuna é o destino. A fortuna é o futuro. Se o governante, se o príncipe maquiavélico tiver a virtude, tiver a sabedoria, tiver a habilidade, tiver a destreza de saber como manipular o destino, como construir o destino, como seduzir a fortuna, ele vai sempre estar no poder, ele vai sempre conseguir manter a ordem, certo? E ele vai dizer, o governante, ele não deve ser bom ou ruim. O mais importante do que ser bom ou ser ruim é parecer bom ou parecer ruim. O governante, ele não tem que ser, como se diz, hipócrita ou não. Isso, indiferença faz. Se os fins forem bons, se a sociedade se manter estável, fora do caos, fora da anarquia, como o governante é, o que ele pensa, pouco importa. O que importa é como será o resultado da política.
Beleza? Tem uma frase do Maquiavel que é muito famosa também, que ele fala: o mal deve ser feito de uma só vez, enquanto o bom ou o bem deve ser feito aos pouquinhos. E é uma frase, é um raciocínio muito legal de um capítulo do livro do Príncipe, que ele diz: se um governante faz o mal de uma só vez, ele vai causar um impacto naquele momento, as pessoas vão ficar bravas com eles, vão ficar revoltadas, mas aquilo, conforme vai passando o tempo, vai sendo esquecido, diluído, algumas pessoas perdoam, outras não, mas a memória vai fazer com que eles não estejam mais tão bravos assim. Se o governante faz o bem de uma só vez, as pessoas vão ficar extremamente felizes, mas a mesma coisa irá acontecer. As pessoas, ao longo do tempo, vão esquecendo, outras vão passar a criticar, outras não vão valorizar tanto assim. Então ele diz: o mal ele deve ser feito de uma só vez. Se eu fizer o mal o tempo todo, aos pouquinhos, as pessoas sempre vão estar bravas comigo, as pessoas sempre vão estar em oposição a mim, sempre estarão desgostosas comigo. Então, o mal deve ser feito de uma vez só, para que elas esqueçam rápido. E o bem? O bem não deve ser feito de uma só vez. O bem tem que ser feito aos pouquinhos. Porque se eu sou muito bom no comecinho, eu tenho que manter esse nível de bondade para o resto da vida. Então eu tenho que fazer o bem aos pouquinhos, para que as pessoas não elevem as expectativas em relação a mim e para que elas sempre vejam que eu estou tentando trazer algo bom a elas. Isso faz com que a gente crie o adjetivo maquiavélico. É maquiavélico aquele que é manipulador. Maquiavélico é aquele que sabe ver quais são as melhores formas de atingir os fins necessários. Beleza? Mas não necessariamente é uma pessoa ruim. É uma pessoa que quer atingir os fins necessários, independente dos meios. Gente, vocês têm alguma pergunta? Aqui eu já encerrei. Tô tranquila. Vocês gostaram do Maquiavel? Pode abrir o microfone agora, se vocês quiserem, porque eu vou passar a atividadezinha com vocês, aí eu queria discutir com vocês. Mas o Maquiavel eu acho muito legal. Nossa, eu adoro ler Maquiavel. Toda vez que eu vou dar essa aula, eu tenho que reler O Príncipe, e aí eu fico relendo, eu falo, nossa, eu não tinha visto isso no passado, olha que da hora. Então, leiam O Príncipe, porque é um livro pequenininho, não é um livro difícil de ler, ele tem 80, 90 páginas, e é muito, muito, muito interessante, certo? Tem várias metáforas, várias coisas, vocês podem aprender muito com Maquiavel. Beleza? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se não tiverem nenhuma pergunta, eu queria passar a atividade para vocês. Pode ser? Aproveitar esses 5 minutinhos aí que resta. Galera. Professor, tudo tranquilo. Beleza. Ó, essa é a minha proposta de atividade, certo? Semana que vem, eu vou falar de Bacon, Locke... Não, desculpa. Bacon, Descartes e David Hume, que são os três responsáveis pelo método científico que a gente tem hoje, os criadores, basicamente, da ciência moderna. Depois desses três malucos, eu vou começar a falar dos contratualistas, do Hobbes, do Locke, do Montesquieu e do Rousseau. E aí eu gostaria de propor uma atividade com esses contratualistas para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem ou escolhessem um desses filósofos e a gente vem aqui daqui 2 semanas, 3 semanas, para discutir o que é o estado de natureza de cada filósofo e o que é o contrato social de cada filósofo. Tudo bem? Eu já disse para vocês o que é o estado de natureza do Maquiavel hoje. O estado de natureza do Maquiavel é como? O homem é ambicioso, mau, covarde, o homem é manipulador. Esse é o estado de natureza na visão do Maquiavel. O Hobbes pensa diferente, o Locke pensa diferente, o Montesquieu e o Rousseau têm propostas diferentes também.
E aí cada um cria o seu próprio estado de natureza e cada um fala sobre como deve ser o contrato social das pessoas, certo? E aí eu gostaria que vocês escolhessem um dos quatro para a gente discutir em 2 aulas, uma sobre Hobbes e Locke, a outra sobre Montesquieu e Rousseau. E aí eu coloquei a frase famosinha deles, né? Para vocês terem uma noção de mais ou menos quem é quem. O Hobbes é o que diz: o homem é o lobo do homem. O John Locke diz: o John Locke é o pai do liberalismo clássico, hein? John Locke é muito da hora de ler, principalmente para galera que não é de esquerda. John Locke é maravilhoso de ler. Montesquieu é o que cria os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. Ele cria a teoria dos 3 poderes. E o Rousseau é o que fala: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Certo? Eles têm 4 visões diferentes em relação ao estado de natureza e contrato social, e aí eu queria discutir com vocês. Vocês querem escolher os filósofos? O que vocês querem fazer? Ai, professor, a gente só pode escolher um? Não, pode escolher 2. É que eu acho que vai ficar mais difícil. Ah, todos são maravilhosos. Sim, é que o que eu queria, por exemplo, a gente tá com 10 pessoas agora na sala. Eu queria que, tipo, pelo menos 2 ou 3 pessoas ficassem com cada filósofo pra gente ter uma discussão legal de todos eles. Ah, se for assim, eu posso ficar com um, se for para ajudar. Beleza. E aí, como vocês gostariam de fazer? Vocês querem escolher? Vocês querem que eu atribua os filósofos? Eu quero o Montesquieu ou o Jean alguma coisa. Um desses 2. O Rousseau. Isso. Pode ser, eu fico com o Montesquieu. Certo. A Esther vai falar sobre o Montesquieu. Alguém mais quer escolher o filósofo, gente? Podem abrir o microfone, que eu já acabei a aula. Gente. Ó, a Camila disse que queria o Rousseau e a Esther disse que queria o Montesquieu. Eu vou passar o texto que eu gostaria que vocês lessem sobre eles. É um texto, assim, não muito grande, é bem tranquilo de ler. Os escritores desses textos são, ó, maravilhosos, professores universitários brasileiros de alta categoria. São textos muito bons também. Só a Esther e a Camila escolheram os filósofos, hein, gente? Não é para semana que vem, viu? Semana que vem é aula de Bacon e Descartes. É para daqui 2 semanas isso. O Hobbes e o Locke. E para daqui 3 semanas, o Montesquieu e o Rousseau. É que é difícil decidir realmente, porque... Aí, a Aline disse que fica com o Locke. É difícil decidir realmente porque vocês não conhecem eles, ou se conhecem, podem ter ouvido falar pouco dos outros, mas é muito legal, os 4 são excelentes, são geniais. Eu sou apaixonado por ler os contratualistas. A Caroline ficou com o Hobbes, a Aline ficou com o Locke, a Camila ficou com o Rousseau e a Esther ficou com o Montesquieu. Se mais gente quiser contribuir, pode fazer isso em grupo, viu, gente? Vocês podem entrar no Meet, não tem que me apresentar nada, não tem que fazer slide. Eu quero que vocês leiam o texto que eu vou passar para vocês, e aí a gente volta daqui 2 semanas
para abrir uma discussão aí. Todo mundo abre o microfone e a gente faz uma discussão em relação a esses filósofos, entendeu? Mas eu queria que vocês lessem o que é o estado de natureza e o contrato social dos autores. E vai ajudar muito. Professor, e se quiser fazer slide, pode fazer? Pode. Fica Ok. livre, gente. Se vocês quiserem fazer slide, se vocês quiserem fazer resenha, se vocês quiserem pegar o próprio clássico para ler, é que é difícil. O Leviatã ainda é tranquilo de ler. O Leviatã, que é do Hobbes, não é muito difícil de ler, é bem tranquilo. Mas o Leviatã tem 1.200 páginas. Então, dá para ler, só que 1.200 páginas eu não vou pedir para ninguém ler, pelo amor de Deus, viu, gente? Então, eu vou anotar aqui. E aí, eu vou mandar a atividade, vou mandar os textos no WhatsApp, vou postar eles no Classroom. E quem quiser depois falar, ler um pouquinho sobre esse cara, ou ver um vídeo desse cara, gostaria de fazer uma atividade sobre ele, pode vir falar comigo, sem problema nenhum. Até agora, uma pessoa só escolheu cada filósofo, né? Mas se mais pessoas quiserem fazer, se quiser fazer em grupo, se quiser fazer slide, pode fazer. O que eu queria é que vocês aprendessem sobre esses filósofos e abrissem o microfone para discutir comigo no dia que a gente for discutir com eles. É só isso a minha proposta. Vocês acham legal a atividade? Sim. Beleza. Aí a gente... Eu achei bem legal a aula de Maquiavel, eu consegui passar bastante coisa em pouco minuto. Não sei se vocês gostaram tanto ou se eu fui muito rápido. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela aula de hoje. A aulinha semana que vem é Francis Bacon e René Descartes para falar sobre o método científico moderno e como a ciência surgiu. Beleza? Muito obrigado, gente. Eu vou deixar vocês irem para tomar uma água e ir no banheiro antes de começar outra aula, tá? Fiquem com Deus aí essa semana. E boa tarde a todos, tá?